As pessoas falam muito, estou esperando o meu namorado mudar. Quando será que ele vai mudar? A minha mãe parece que não muda nunca, não importa o que eu fale pra ela. Ou até tal pessoa fala isso e parece que nunca vai mudar, ela promete, não faz nada. Ou até, será que eu consigo mudar? Qual é a sua responsabilidade na mudança do outro? O que faz você mudar, o que faz o outro mudar? Vamos falar sobre isso que parece que tá todo mundo com muita dúvida. Então já aproveita e já compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp que você faz parte, lá no seu Facebook, no seu Instagram, para todo mundo assistir e entender o que causa essa mudança. Bom, primeiro a gente precisa entender que sim, é possível mudar. Se fosse impossível, não deveria haver psicoterapia, porque grande parte do que a gente faz no consultório é ajudar as pessoas a mudarem algo, né? A se tornarem alguém melhor. Mas, claro, a gente precisa entender que mudar é mudar algumas partes de si, algumas coisas, não se tornar outra pessoa completamente. Mas, para mudar, precisa haver um componente essencial, que é o desejo. O desejo da pessoa que quer mudar, mas muita vontade. Porque ela precisa ter esse desejo não só na hora que ela promete ou que ela tem a vontade de mudar, mas esse desejo tem que se aguentar e durar um bom tempo para que ela consiga construir essa mudança, para que ela procure ajuda, para que elas façam as modificações da vida que precisam ser feitas para que essa mudança se torne realidade. E aí chega um ponto importante, porque muitas vezes para mudar a gente precisa enxergar alguma coisa que não está conseguindo ver na realidade. E não adianta eu enxergar para um cego e dizer para ele que ele precisa ver tal coisa. E também não adianta eu gritar para ele ver. Se ele não pode ver, ele não vai conseguir. E eu tô usando essa metáfora horrorosa porque sim, muitas pessoas, embora tenham o poder da visão, estejam com a visão mantida, elas não conseguem ver algumas situações, porque aquilo vai impactar de uma forma muito grande, porque aquilo vai doer muito, porque ela teria que cair ficha de coisas que ela vem fazendo errado há muito tempo, porque ela vai ter que mudar a vida dela demais. Então, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, mas o que falta o fulano fazer de errado para o ciclano perceber? Não falta nada. Ele só não vai ver nunca. E aí a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente fica gritando e não vai adiantar nada se a pessoa não puder tirar essa venda, se ela não puder querer enxergar. Porque para mudar, as pessoas precisam olhar para os lados, elas precisam olhar para dentro, elas precisam se interessar por aquilo que vem, questionar aquilo que eles veem. Então, muitas vezes as pessoas não mudam porque elas não querem ou porque elas não podem. Então, a sua responsabilidade na mudança do outro é praticamente nenhuma. No máximo, se essa pessoa pedir a sua ajuda. E aí, quando alguém pede, você vai poder explicar o que você vê, o caminho que você vê como solução, quais são as hipóteses. E também a gente precisa entender que nem sempre porque eu estou enxergando, eu estou certo. Né? O outro tem a verdade que é dele. Isso também é uma coisa que a gente precisa se questionar bastante. E aí eu preciso dizer que eu sei que é uma grande dificuldade abandonar essa pessoa se você a ama, se ela é muito importante para você. Mas também é importante entender por que isso toca tanto em você. Quanto a vida do outro tá gastando a sua energia que deveria ser gasta com você. Então, acho que também é importante a gente começar a separar o que é problema seu e o que é um problema do outro. Quais são as consequências para a sua vida se o outro não mudar? Né? O que vai acontecer na sua vida? Qual é o seu medo? O que você vai ter que encarar como responsabilidade? Será que você não vai ter que perceber que você gastou tempo? Que você também foi irresponsável ou fez uma escolha errada? E aí acho que é o momento de você tomar decisões baseadas em o que você tem hoje. Qual é a realidade? Quem é esse outro hoje? E aí você toma sua decisão, seja ela qual for, com base no que tem para hoje. Não na expectativa de que um dia talvez o outro perceba e talvez, contudo, entretanto, ele faça esforço e aí, quem sabe, contudo, entretanto, ele mude. E talvez e eu quero ainda que ele mude do jeito que eu gostaria que ele mudasse, não que ele mudasse de outro jeito. Percebe?
o quanto isso aqui é uma completa fantasia sua e que tá deixando você preso em algo que não tem nada de real. Mas tá, Camila, quem quer mudar sou eu, não é o outro. Como é que eu vou fazer para mudar? O que causa uma mudança? Alguns chamam de clique, outros de água batendo na bunda, outros até um chamado divino. Mas eu gosto de chamar de desejo. Porque mesmo que a situação esteja muito ruim, e às vezes muito ruim mesmo, as pessoas conseguem deixar o ruim bom. Eu falo que até a merda é quentinha, a gente consegue se acostumar com ela. A gente consegue ignorar o ruim, se adaptar às situações e às vezes até tirar alguma vantagem de estar numa fase tão ruim. Então eu acho que quando a gente tem muito desejo de mudar, como quando a gente tem muito desejo de conseguir alguma coisa, eu vou conseguir olhar a minha realidade com mais franqueza, abandonar um pouco dessas fantasias e usar o que eu tenho aqui para fazer esse esforço de mudar. E assim eu posso ser empático com a minha dor e fazer aquilo que eu preciso para que eu fique bem. Mesmo que essa mudança seja feita de pouco em pouco, e se isso for muito, muito, muito difícil, encontrar muitas resistências, que essa pessoa possa procurar uma ajuda profissional. Eu digo que é como emagrecer. Muita gente tem vontade, né? E fala, nossa, queria. Mas é só um querer que às vezes dura 5 minutos. Pra gente emagrecer, e aí eu não estou dizendo que é só força de vontade, não estou dizendo isso. Assista o vídeo inteiro pra você entender que não é isso que eu tô falando. A pessoa precisa querer e poder fazer essa mudança por bastante tempo. E ela precisa fazer sentido para ela. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer, mas porque isso é um desejo da sociedade. E às vezes não é um desejo legítimo dela. Às vezes não faz tanto sentido para ela. Então, essas pequenas nuances que a gente precisa entender no que causa essa mudança, né? O quanto será que esse querer essa mudança é individual, é real e faz sentido. E mais importante é a gente entender que mudar é muito difícil, né? A gente tá num fluxo da vida, uma rotina que funciona para aquele padrão. E a sua mente não quer que essas coisas mudem, elas querem que as coisas continuem dessa forma. Então, de repente, acontece uma rotina, um problema, uma dificuldade que faz com que cada vez você abandone essa mudança que já tá tão difícil para voltar para esse lugar que você já tá acostumado. Porque nesse lugar, além de confortável, você já sabe como funciona, você dá conta. E fora disso é muito difícil. E eu vou dar outro exemplo. Todo fumante sabe que fumar faz mal. Todo fumante sabe que fumar dá câncer. Muitos deles verbalizam a vontade de parar de fumar. Mas é muito difícil. Não só quimicamente, mas pelo hábito, porque eles estavam com tédio, fumavam, tinha um problema, fumava, tinha um dia estressante, fumava, ou tinha uma festa, alguma coisa legal e fumava. Então é muito difícil, porque ele tem que enfrentar todos os momentos uma desconstrução, não é só uma decisão, né? É uma batalha diária. Então às vezes ele precisa não só de muito desejo, mas de muita ajuda profissional. Então acho que a gente pode entender que a mudança é causada por esse desejo a longo prazo e muita luta. Então, acho que a gente pode ver e pode até aceitar e ter mais empatia com as pessoas que você gostaria que mudasse e que não conseguem ou que talvez nem possam ter essa mudança. E aí, me conta aqui embaixo, você quer mudar o quê? Ou você gostaria que alguém mudasse o quê? Que comportamento é esse? Quem sabe a gente faz um vídeo falando de cada um desses comportamentos e quais são os desafios, gatilhos e fantasias que podem estar em cada um desses. Um beijo e tchau!